Atravessando um pouco da história, nós percebemos que Jacó já estava morto, seu filho José, todos os seus irmãos. E agora sim começa a grande trajetória que foi prometida a Abraão. Todos ficaram na terra do Egito. E podemos perceber que suscita um novo rei, ou seja, um faraó. Faraó é um título, faraó não é um nome. Ele suscita, mas diz a palavra que ele já não conhece mais a José. E esse faraó começa a perceber o crescimento desse povo. Mal ele entendia que fazia parte já de uma promessa dada a Abraão. E diz a palavra que faraó, ele chega às parteiras e diz o seguinte, diz que os filhos estão crescendo, os filhos de Israel estão crescendo sob maneira. E ele precisava fazer algo. Isso já denota um pouco daquela profecia messiânica, ou seja, a profecia acerca do Messias que havia de vir, da semente que pisaria a cabeça da serpente. Então Satanás, ele estabelece uma estratégia ao longo das épocas para poder destruir, principalmente, homens que nasceriam de mulheres comprometidas. Então Satanás, ele começa uma estratégia durante épocas para poder destruir sementes, influencia pessoas. Perceberemos isso durante toda a Bíblia, que é um fato onde ele faz uma interferência com essas parteiras. Mas o que me chama a atenção é que essas parteiras eram tementes a Deus. Isso é sobremodo maravilhoso, porque no reino de Deus nós precisamos entender algumas coisas. Durante toda a Escritura você vai perceber que nós precisamos honrar as nossas autoridades, sejam elas civis, espirituais, naturais, em qualquer aspecto. Mas eu me recordo agora de uma situação em que os grandes sacerdotes e governantes chegam para Pedro e falam assim, é melhor que deixe de falar de Jesus. E Pedro solta uma bomba no mundo espiritual. Ele diz o seguinte, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Ora, temos que ter cuidado com essas afirmações porque dá uma sugestão de rebeldia, mas não. O reino de Deus é muito organizado. Sim, precisamos honrar, dar valor. A palavra honra vem do grego time, que significa valorizar. Mas essas autoridades naturais, elas precisam estar debaixo do crivo da nossa maior autoridade. E se elas não estiverem debaixo do crivo da nossa maior autoridade, aí sim é melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E essas parteiras eram tementes a Deus e sabia que isso era contra o princípio. Se Deus deu a vida a um homem, só Deus tem o direito de tirar. E todas as vezes que se quebra um princípio, se cai numa lei. E essas parteiras, elas preservaram essas sementes. Que essa seja a nossa vida, que essa seja a nossa atitude de agora para frente. Ou continuar nessa atitude de honrar a Ele. Saiba que o reino é tomado por esforço. Saiba que isso vai demandar suor, isso vai demandar lágrimas. Afinal de contas, caminharemos na contramão, mas sabemos daquele que caminha com a gente. Estou aqui em Campinas, São Paulo, em treinamento, uma escola profética. E o palestrante, o preletor, o apóstolo Judá Bertelli, ele diz o seguinte, quem anda com a glória não precisa de direção.
possamos ser assim, que possamos andar com Ele, caminhar com Ele, pois teremos sim muitas aflições, mas sobremodo Ele venceu todas. E essa glória que nos acompanha nos guiará a toda a verdade através do Espírito Santo. Deus continue te abençoando.